Mas aí o que que acontece, entrou em pauta agora, galera? Assim, ó, como o Matheus falou, se você faz bacharel, você pode dar aula de natação, de luta, você pode fazer o que que você quiser e dar aula na academia. Sim. Licenciatura para você dar aula na escola. Mas agora eles estão querendo fazer o seguinte, você fazer um curso de personal trainer. Você faz em 1 ano, mas eu vi lá que pode chegar a 1 ano e meio. Em 1 ano e meio você se forma para ser personal trainer. Você não vai poder dar aula de natação, não vai poder dar aula de luta, nada, mas para ser personal trainer na musculação você vai poder ser. E assim, galera, sinceramente, eu assim, na minha opinião, depois você dá a sua opinião também. Eu acho que não é interessante, porque assim, ó, vamos ser bem realista. Na faculdade, galera, ainda mais hoje que tem bastante coisa à distância, você não, se você depender somente da faculdade, você não aprende nada. Pouco. Porque é muito básico, é uma coisa muito básica, muito assim superficial. E galera, que nem eu queria ser personal, queria dar aula na academia. E eu aprendi um monte de coisa, aprendi, né? Tive um monte de aula lá Assistir aulas desnecessárias pelo que você queria. que não fez sentido nenhum. Então, pega 1 ano e foca na musculação. Às vezes fica até melhor do que o próprio, porque tipo no bacharel. Eu tive 1 ano de bacharel. Em 1 ano de bacharel eu tive que aprender lutas, natação, musculação, treinamento funcional, teve aula até de crossfit, um monte de coisa lá. Então, no fim, você não aprende nada. É. O que eu fui aprender mesmo, galera, foi eu estudando sozinho e as especializações. Aí na pós de musculação, na pós de fisiologia, aí realmente aprendi. Agora, por exemplo, fisiologia do exercício, que é top demais, galera, que você sabe exatamente tudo que acontece no seu corpo, cinesiologia. Mas na faculdade, você estuda pra fazer a prova, né, cara? Você não aprende detalhadamente, não tem como, né? Eu não cheguei a fazer a pós, mas na pós é mais aprofundado. Sim, aí na pós você fica focado naquilo, né? Entendi. E é isso, tipo, você vai fazer, por exemplo, fisiologia, vai ter uma vez por semana fisiologia. Uma aula, 2 horas de fisiologia na semana. Cara, agora na pós não, por exemplo, na pós era uma vez por mês, mas era sábado e domingo, então você ficava lá 9 horas. 9 horas falando de fisiologia. No outro dia era 9 horas de novo falando de fisiologia. É. E focado naquilo, entendeu? Então, mas é normal, todas as áreas são assim. Na faculdade você vai aprender meio que o geralzão. Mas assim, vamos lá. Um exemplo que eu dou pra vocês. A gente tem natação na educação física. Quantas pessoas que estavam lá que nem sabiam nadar? E outra coisa, quem não sabia nadar, aprendeu a nadar fazendo aula de natação? Não. Não, porque o que acontece? Você aprende a dar aula de natação. A fazer os movimentos, tudo, mas você não aprende a ser um nadador. Então, galera, por exemplo, a faculdade vai ser pra musculação. Mas, cara, tem um cara que nada ali há 1 ano, que começou a nadar, e faz 1 ano que ele tá nadando, ele seria muito melhor professor do que o cara que fez a faculdade. Com certeza. Só que assim, na faculdade, claro, é interessante porque você tem toda a metodologia. Você vira um professor, você sabe falar. Então, por exemplo, você aprendeu anatomia, você sabe todos os mecanismos aqui e tal, até pra você passar melhor. Você aprende a ser um professor. Então, na licenciatura, você aprende a ser um professor. Então, você vai dar aula de basquete. Você não vai ser o melhor jogador de basquete, mas você vai aprender a dar aula de basquete. Então, assim, galera, por exemplo, eu tecnicamente sei todas as áreas da educação física, mas o que eu sou bom e o que eu gosto de fazer é a musculação. Então, todo o resto, vamos dizer que não... Superficial, né? O que você acha a respeito disso, de diminuir e fazer só 1 ano e meio ali pro cara da musculação? Tá, eu vou falar sobre isso, mas assim, voltando a esse último assunto que você falou agora. Se você for ver, a faculdade de educação física é a única que você, igual você falou, o cara não sabe nadar, mas ele é apto pra dar uma aula de natação. Sim. É a mesma coisa o seguinte, você lembra quando tem muito essa polêmica daquele cara que te ensina a ganhar dinheiro e ele não tem dinheiro? Sim. Tipo, aquele coach que fala, você vai ficar milionário, só que ele mesmo às vezes não é milionário, Sim. só que ele tá te ensinando como ficar. É igual o cara que talvez ele não sabe nadar. Fala pra ele, nada aí. Não, eu não sei, mas se você fizer isso aqui, você vai aprender. Então, tipo, na educação física não tem muito isso, esse preconceito. Pode parar pra ver. Não. Tem muito personal que não treina. Sim. Tem o cara que tá apto, ele pode dar aula de natação, mas ele não sabe nadar. Mas em outras áreas, tem um certo preconceito com isso, né? Se o cara for os coach lá, se ele for te ensinar a ganhar dinheiro, ele tá lá, ó, você vai ganhar dinheiro, te dá uma Mas aula, ele não aí ele vai tem, né? embora de ônibus. Você vai falar, peraí. Como assim? Esse cara tá me Não- ensinando, mas ele é. Sim. Só que na educação física não tem isso, Não né? tem. Mas- Mas assim, tipo, não é todo o caso. Por exemplo, o treinador do Bolt lá, o cara era gordão. Assim, eu não sei, na verdade, a história do cara. Eu não sei se ele já foi um atleta antigamente. Pode Mas ser. assim, ele tem todos os princípios de o cara nunca ter corrido na vida. Sim. Só que assim, o cara é bom naquilo, ele especializou naquilo. Beleza. Mas, tipo assim, com certeza, mesmo se o cara não treinou aquilo lá, não fez aquilo da vida dele, mas o cara estudou bastante pra aquilo. E não foi a faculdade que fez ele não. virar aquilo lá. É. Porque ele teve lá 3 meses de atletismo na faculdade. É um cara que ele, de certa forma, pode ser um preguiçoso, um estudioso preguiçoso, e aí ele valida o conhecimento dele através do quê?
ele não faz nele, mas aí ele valida treinando alguém, Fazendo esse no alguém outro. virou um atleta Sim. que ganha. Tipo, o cara lá, ele é gordo, mas ele treinou o Bolt. Sim. E aí ele prova de uma certa maneira, não nele mesmo, mas ele prova treinando alguém que o que ele fala é certo. E é uma prova, né? Porque É, ele uma fez prova. o cara ser. Claro É. que tem todos os méritos do cara É. lá, né? Mas, tipo, ele fez o cara chegar naquilo, né? É. Mesmo sendo um cara gordão, Sim, é. que não deve correr 30 Ele é um- metros sem morrer, né? Ele é um estudioso preguiçoso. Talvez, não preguiçoso, mas ele não quis fazer aquilo que ele estudou. É, exatamente. Às Mas vezes o assim, cara nem gosta daquilo. né? Às vezes ele não Eu já vi um monte de personal que não gosta de musculação. Sim. Mas aí eu acho que assim, o personal que ele não gosta, mas ele dá aula é porque por falta de opção, talvez. Também. Não é? Porque assim, me fala qual é a maneira mais fácil de você ganhar dinheiro hoje na educação física sem não sendo personal. Eu acho que não tem. Tem outra coisa? Se você for lá presencialmente, eu acho que a melhor maneira vai ser o personal. Assim, Qual? não precisa ser o personal da musculação também. Tipo, pode ser um personal de crossfit, pode ser Não. um personal de natação, de atletismo. Tudo bem. Mas aulas, né, de personal, né? É. Que é individual para aquela pessoa, né? Isso, exatamente. Não de Sim. musculação, mas eu acho que a maneira mais fácil de você ter uma renda ali, ganhar um Sim. salário legal, de certa forma, assim, sendo autônomo na área da educação física, é trabalhando com Um aulas personal. personalizadas. Né? Sim. Mas agora, assim, voltando à questão do curso de um ano. Uma coisa que eu tava pensando aqui, se você parar pra ver, você teve bacharel por um ano, né? Um ano de bacharel você teve e você aprendeu quantas coisas nessa em um ano de bacharel? Musculação Exatamente. e outras coisas. Se você for ver, Se agora focasse só na musculação. vai ser assim. Esse um ano vai valer por muito mais. É que assim, é isolado, um ano só pra musculação, mas se você for ver, vai ser muito mais do que agora, quando na faculdade. Você vai aprender muito mais do que quando Se você fez a pegar faculdade. 4 anos, vai. É que você fez bacharel em um. Pior ainda, vai. Vamos dividir esse um ano de bacharel em futebol, vôlei, basquete, musculação. Vai dar o quê? 2 meses pra musculação? Sim. Né? É que assim, quando você faz o bacharel hoje, você vai ter futebol, vôlei, tudo, mas focado, tipo, mais pra prática mesmo. Na licenciatura que eu fiz, você tinha vôlei, basquete, handebol, todas essas coisas mais focado pra dar aula na escola. Então você aprendia como dar aula de vôlei na escola, era isso, entendeu? Mas, na de musculação, por exemplo, você vai focar somente na musculação. Claro que assim, você não vai ter como ficar um ano inteiro só aprendendo a dar treino. Você vai ter que aprender um pouco de anatomia, Sim. você vai ter que aprender um pouco de fisiologia, um pouco... Só que assim, eu aprendi fisiologia de tudo, entendeu? Pra tudo. Agora ali não, o cara vai aprender a fisiologia na musculação. Porque assim, às vezes a pessoa fala, o fisiologista lá do futebol. Tem a fisiologia do jogador de futebol, tem a fisiologia do cara, até a nutrição tem fisiologia do fisioterapeuta, são coisas diferentes. Então o cara vai aprender a fisiologia da musculação, Não, então, mas é isso que eu quero dizer. né? Então ele foca somente naquilo, mesmo que vai ter umas arinhas diferentes saindo fora. Vai ter a teoria também, Sim. né? Na verdade, não diminuiu. Não diminuiu. Se você pegar esse curso novo de um ano, que seja um ano e meio, você vai aprender tudo focado pra musculação. Se você pegar nos 4 anos de faculdade, Não, sim. você não tem um ano focado só em Você não musculação. vai. Eu acho que aumentou. Na Se verdade, você parar pra ver, aumentou aumentou. o conteúdo Sim. de musculação em um ano a um ano e meio focado só nele. Porque, tipo, a gente tinha lá 4 aulas por dia. Você ficava 4 horas, sei lá, mais ou menos na faculdade. Só que nessas 4 aulas ia ter uma no ano lá da bacharel. Ia ter musculação, mas ia ter, sei lá, vôlei, futebol e tal. Agora ali não. As 4 aulas vão ser de musculação. Então, uma vai ser de fisiologia, uma vai ser de anatomia, uma vai ser de treino mesmo na academia. Uhum. Só que tudo focado na musculação. Então o cara vai aprender muito mais, porque a gente era bem básico e era muito pouco ainda. Por mais que era os 4 anos. Porque em 4 anos a gente aprendeu 1000 modalidades. E se você pegar desses 4 anos, você acha que um ano foi só de musculação? Não um ano Não. sozinho. Pegando uma aula aqui, se você juntar, dá um ano? Não dá, né? Não dá. Então eu acho que hoje melhorou. Eu Melhorou. acho que vai ser melhor.